Me chamo Moan, eu tenho 38 anos, eu nasci em Escada, zona da Mata Sul de Pernambuco, e atualmente eu resido em Teresópolis, na Serra do Rio de Janeiro. Bem, Moa, como é que foi pra você esse tempo na residência? Você que acho que aqui chegou primeiro, né? Sim, eu cheguei primeiro. Para mim foi uma experiência muito profunda, porque eu elaborei 20 anos da minha vida ao chegar aqui. E eu acho que isso está muito conectado também à quantidade de obras que eu produzi, que foram muitas e que foram necessárias para que eu pudesse fazer essa elaboração, que vem desde o momento que eu estudo artes plásticas na UFPE, no CAC, até uma quebra onde eu me envolvo de maneira muito forte com a luta dos povos indígenas, principalmente ali da região do Xingu. E aí muitas vezes a gente pensa que para fazer arte a gente precisa estar diretamente conectada com a obra. E nessa elaboração que eu vivi aqui na Domo, eu percebi que não, que nessa luta eu também estava conectada com esse fazer arte, porque eu estava me conectando com todas as transformações que esses povos vivem nessa rede de ecologia que é constituída pelas relações da floresta. E foi toda essa experiência, junto com esse olhar para trás da graduação de artes plásticas, que eu pude elaborar durante esses 3 meses de residência da Domo. Forte. Eu não consigo imaginar como eu elaboraria tanta coisa, né? Acho que pelas conversas que a gente vem tendo, eu senti uma maturidade muito grande. Mesmo que esse caminho das artes esteja sendo meio novo, relativamente, eu acho que você já vem com um repertório muito próprio e muito pronto, de alguma forma. Como é que você desenvolveu isso ou como você chegou nesse repertório? Esse repertório, e aí eu pude perceber muito isso aqui na Domo, ele se constitui através dessa relação que eu estabeleço com esses povos, que também me faz estabelecer uma relação com aquilo que constitui eles, né, internamente, que é essa profundidade, essa troca com todos os seres que compõem essa ecologia, desde os rios, aos peixes, às montanhas, às cobras, aos pássaros, às onças. Então, isso acaba moldando o meu olhar, que é constituído por esse atravessamento das artes. Isso que diferencia essa nossa relação. E é o que eu trago aqui para essa residência, no momento em que eu começo a entender que o que eu estou fazendo aqui, desde escultura a pintura, eu poderia chamar de arte da transformação. Porque no momento em que eu entro em contato com essas imagens, eu sou transformada por elas, e quando eu retomo elas aqui na Domo, eu também estou passando por uma nova transformação, né? Então isso que a gente está vendo aqui, desde beija-flor, o céu, é uma transformação que aconteceu dentro de mim e que eu espero que também aconteça com quem acessa esse trabalho. E eu acho que tem um choque, assim, o que a gente estava conversando da última vez que eu passei aqui, é que você vê as pessoas serem tocadas. Como é que é para você ter essa dimensão, assim? Como que você reage à reação? Que eu acho que isso muda o trabalho. Essa pergunta é muito boa e foi algo que me abriu aqui também nessa experiência de ateliê, que foi essa proximidade com os colecionadores, com os galeristas, com os amigos que estiveram aqui e puderam ter contato com essas imagens que eu produzi. E eu percebi que
ao essas pessoas terem contato com essas imagens, elas também estavam entrando em contato com algo mais profundo dentro delas. E muitas dessas pessoas se emocionaram ao entrar em contato com esses lugares que muitas vezes são lugares que estão guardados dentro do nosso inconsciente, dentro de um lugar muito íntimo e que a gente não tem esse caminho do acesso. E eu acho que a arte ela pode dar esse acesso pra gente. E eu fico muito emocionada quando eu vejo essa emoção das pessoas, assim. Para mim é realmente o que eu gostaria que acontecesse. Foi uma grande realização poder sentir isso, essa conexão com quem se conectou com o meu trabalho. E como é que foi esse atravessamento dos bichinhos que gostavam de conviver e aparecer na sua obra? Conta um pouco disso. Eu acho que quando a gente abre essa dimensão, que eu gosto de chamar assim como os pajés chamam de dimensão xamânica, né, dos nossos sentidos, independente de onde a gente esteja, esse multiverso, essa rede ecológica, ela vai acompanhar a gente. E isso não foi diferente aqui. Eu acho que quando a gente abre esse canal interno, que os pajés, os xamãs costumam chamar de dimensão xamânica, ele permanece aberto dentro da gente e segue com a gente independente do lugar onde a gente esteja, né? Seja na cidade, seja na floresta, seja no meio urbano ou no meio rural. E eu sinto esse acompanhamento junto comigo, né, desse canal que foi aberto, e isso não foi diferente aqui na Domo, ainda mais porque eu tive a felicidade de poder trabalhar em um ateliê que não tem divisão entre esse microclima de floresta que existe na Domo e a casa. Então é um espaço livre para a entrada desses seres, né? Eu pude conviver durante o meu trabalho junto com beija-flores, junto com o sabiá, junto com macacos, junto com uma diversidade de seres que participou da construção do meu trabalho, que eu entendo que é um trabalho que não existe se houver separação entre todos esses seres, essas entidades, né, que eu dou muito espaço nas obras, e para mim foi uma grande alegria poder compartilhar esse espaço junto com esses seres que me acompanham e seguiram acompanhando e me inspirando aqui na Domo. E muitas vezes, olhando para eles, eu pensava também no que eles estavam vendo, né? Como é que eles estavam se sentindo, por que eles estavam escolhendo se relacionar também comigo nesse espaço, né? Em alguns momentos que eu estava pintando, eu escutava barulhos e quando eu olhava tinha um sabiá pousado em cima de alguma tela minha. E tem os pezinhos deles em Tem todos os os pezinhos, lugares. Também. Eles deixaram essas marcas, esses rastros e esses vestígios nesse trabalho que eu posso até dizer que a gente fez juntos, né? Que eles também tiveram uma participação. Coautoria. Uma coautoria. Legal. E como você acha que a sua pesquisa foi se desenvolvendo, pensando enfim, em tudo? Considerando, eu estava pensando muito na sua tese que você me enviou. Como que isso se desdobra de alguma forma? Ou como é que esses 3 meses você faz essa catalisação de alguma forma? Eu sei que você falou um pouco disso, mas... Mas, assim, profundamente, como que você consegue? Eu sinto que a arte, para mim, ela não é algo que pode ser controlado. Ela é um dispositivo que se abre para que aquilo que a gente não espera possa vir. E aquilo que a gente não espera, para mim, está dentro do nosso inconsciente. E a arte dá esse espaço para a gente elaborar o que está dentro do nosso inconsciente e conseguir compartilhar, conseguir comunicar a forma como a gente vê e vive o mundo.
Então eu tive essa oportunidade de, nos últimos 10 anos, conviver com outros modos de ver o mundo, muitos outros modos de ver o mundo. Quando a gente fala povos indígenas, muita gente pensa em uma imagem só, mas cada povo é muito diferente um do outro e cada aldeia, cada comunidade é muito diferente uma da outra. Cada casa também tem um modo de vida, um modo de pensar muito diferente, né? Uma da outra. Então, ter tido essa experiência fez com que eu também transformasse o meu olhar, fez com que eu também transformasse o meu modo de ver, né? Que é um modo de ver que ele vem de um lugar que é do interior, né? De uma zona da Mata Sul que passa por processos muito intensos de desterritorialização, de territorialização, relações interrompidas, né, pelo projeto colonial, e uma economia canavieira muito forte, com ruínas de engenho, né? Essa é toda a visualidade que está dentro de mim. E desse lugar também, que é lugar transfronteiriço de mestiçagem, né? Que eu tento entender que lugar é esse, mas que é muito difícil por causa dessas interrupções, esse projeto colonial, né? Então, pouco se sabe sobre a história desse lugar que se chama Escada. Mas, nessa luta, eu sei qual é o meu lado. E isso foi algo que me levou para esse lugar, junto a esses povos, e que constitui esse olhar, né? Que aí eu gosto de falar que é um olhar implicado, é um olhar transformado, é um olhar que está comprometido com construir espaços onde esses modos de vida possam ter mais visibilidade, possam ser inspiradores, porque a gente sabe que são esses modos de vida que estão segurando o céu, né? Que fazem com que a gente possa permanecer aqui. E a gente acha que pode mexer em tudo, né? Que a gente pode mexer embaixo da terra, que a gente pode derrubar as árvores, sem levar em consideração que é muito mais que terra, é muito mais que ouro, é muito mais que petróleo, é muito mais que árvores. Tem todo um universo de espíritos que povoa esses espaços, que são os espaços que a gente também compartilha, né? Então não é porque a gente não pode ver que não existe. E aí foi essa percepção que me fez pensar, por que não tentar compartilhar essas sensações através daquilo que eu pinto, que são as sensações que eu sinto quando eu estou no território, e que de alguma forma continuam me conectando a esses lugares mesmo quando eu não estou lá, e que é um lugar para elaborar tudo isso que eu vivo, que muitas vezes são situações muito difíceis por causa desses enfrentamentos, mas que tem momentos também muito inspiradores, né? De viagens de rio, à beira da fogueira, de dormir junto embaixo da fibra de palmeiras, e que eu gostaria muito também que quem não tem a oportunidade de viver isso junto comigo nos territórios, que possa viver um pouco fora, né? Através do seu trabalho. Através do meu trabalho, possa sentir essas sensações que eu sinto quando eu estou nesses lugares. E eu acho que veio num momento, acho que a Domo, de uma transição de vida, de você estar lá. Eu lembro que uma das primeiras perguntas que você me fez foi: mas eu posso ir fazer umas viagens no meio? É muito bom tu trazer isso. É muito importante tu falar isso, porque como eu fiquei muito tempo nos territórios, Quanto né? tempo foi? Eu sempre fico bastante tempo, e aí eu volto um pouco para casa, desfaço as malas e já parto para um outro território diferente. Então eu não tinha esse tempo para elaborar tudo que eu estava vivendo. E esses 3 meses aqui me deu esse espaço para olhar para trás, entender como eu estabeleci essas relações, por que eu estabeleci,
Quais foram as imagens, as entidades que mais me tocaram e que eu pude me deparar com elas aqui novamente, que eu sinto que elas estão me acompanhando? Eu não tinha esse tempo para fazer essas elaborações, porque eu estava sempre naquele lugar. No momento que eu me retiro, eu desloco o meu olhar e posso olhar para essa experiência, eu consigo desenvolver toda essa série que eu estou trabalhando aqui. E eu acho que tem uma coisa meio... um pouco do que eu pensei para a exposição que eu acabei de fazer, que você foi, que você trabalha com um embate muito forte, com uma luta muito forte, né? Mas no trabalho tem um encantamento muito forte, que é um outro lado da coisa, porque eu acho que um não vive sem o outro, na minha opinião, principalmente nesse caso, porque é muito duro essa luta. Eu acabei de voltar do Inhotim, estava vendo o pavilhão da Cláudia, vendo os novos trabalhos de artistas contemporâneos, jovens fazendo, mostrando essa luta, né, de outras formas, e é muito sério, assim, e aí você chega aqui e você vê a sutileza, a delicadeza, a poética do seu trabalho, dá um respiro também, né? Dá uma força para fazer o outro lado, dá eu não sei, eu acho que dá um encantamento mesmo. Que é o encantamento que eu tenho quando eu estou nos territórios, né? Compartilhando vida com essas pessoas, com toda essa ecologia, com todo esse universo. E que eu sei que eles também vivem esse encantamento. Eu acredito Muita que sim, força, né? nessa conexão com os espíritos, nessa conexão com os rios, nessa conexão com uma comida que é uma comida de qualidade, uma água que é pura, né? Tudo isso faz parte desse cosmo, desse universo que faz com que essas pessoas tenham força para seguir, para segurar o céu, para continuar lutando pelas suas vidas, mesmo com tanta pressão. Forte. E para onde você quer caminhar agora? Eu quero continuar minha caminhada dentro dessa rede ecológica. Acho que eu não consigo me separar mais disso, né? Eu acho que eu vou seguir até o fim da minha vida junto com esse lugar que eu construí ao lado desses povos e ao mesmo tempo com esse olhar voltado também para esse espaço de expressão desses sentimentos e de conexão entre novos parceiros, pessoas que têm vontade de fazer parte dessa luta e de serem tocadas pelo modo como essas pessoas que estão na floresta enxergam e vêm construindo o mundo. Então eu vejo esse caminho, que é o caminho da arte, é o caminho da conexão, é um caminho também da alteridade, né? Do se colocar no lugar do outro. E aí quando eu falo outro, eu estou falando se colocar no lugar do rio, se colocar no lugar do beija-flor, entender como é que eles enxergam o mundo e por que é importante a gente respeitar todos esses seres, né? Mesmo que não sejam humanos. Mais ainda por não serem. Ser humano, Eles não têm essa mesma possibilidade de reclamar, né? De se colocar como a gente tem. Mas de alguma forma tem, né? Tem. Fenômenos da natureza. Tem. E quando eles reclamam, a gente está sentindo, né? O vento reclamando esses dias em São Paulo. Nossa, muito forte. Né? A resposta que eles dão pra gente é uma resposta muito forte. A gente precisa escutar esses sinais, né? Então, eu espero minimamente conseguir contribuir para que a gente não só ouça, como escute esses sinais e repense a nossa estadia, né? A nossa vivência aqui nesse planeta. E compartilha comigo alguma coisa que tenha a ver com você
mas que tem a ver com esse processo da Domo. Pode ser uma música, um coach, um livro, um filme, alguma coisa que te marcou durante esses 3 meses. Acho que o que me marcou foi muito um disco do Tigana Santana. Pode ser, não? Tem uma música dele chamada, acho que Das Matas, da Mata, que fez parte dessa construção visual que eu trabalhei aqui na Domo. É isso. Foi um marco. Eu vou ouvir agora.